Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar início a mais uma aula de Física para o terceiro ano. E eu gostaria de começar a nossa aula, vou apresentar aqui o nosso objetivo em relação ao que vai ser feito hoje. A nossa aula hoje, ela tem como tema circuito simples. A nossa ideia aqui é compreender alguns dos conceitos e algumas características que um circuito simples envolve, mas para isso eu gostaria de retomar com vocês um pouquinho daquela reflexão sobre a importância da presença da eletricidade no nosso dia a dia. Conforme vocês viram ali no começo da apresentação, a professora Edmaura, ela me ajudou a preparar essa aula, porém tem um detalhe. Provavelmente vocês estarão assistindo a aula no dia 21 de maio, mas essa gravação ela está sendo feita no dia 19 de maio, que é dia do físico. E a professora Edmaura, ela resolveu aproveitar a ocasião, comemorar o dia do físico, fazendo, adivinhem o quê? Ela está lendo um livro sobre a expansão do universo. Por isso ela não vai estar aqui com a gente hoje, apesar de eu estar sincronizado com ela pela nossa teleconferência. Porém, sendo a professora responsável, que vocês conhecem também, ela enviou um convidado especial para nos ajudar aqui. Oi, hello, com quem eu falo? É o terceiro ano A, terceiro ano B. Nossa, aqueles alunos bonitos da escola Miquelina Cartolano? Exatamente, são seus velhos conhecidos. Não é bem isso que a professora de Maura falou mesmo? Vai lá ajudar a professora José Mauro. Nossa, isso mesmo. Então, vim aqui falar para vocês me conhecem. Oh, my name is Aistênio Godofredo de Urânio. Vocês me conhecem, eu já fui lá na escola. Vocês estão lembrados de mim? Na aula de prática experimental de física. E olha só a minha barba, cresceu muito nesse tempo de quarentena, achei bonito, estiloso. O que vocês gostaram? Gostaram? Então, minha barba cresceu. E aqui nesse local de vocês, é um sol muito intenso, né? Tem que usar óculos de sol. Então, professores, vou falar da eletricidade no dia a dia. Então, vamos começar, por exemplo, o que nós usamos para iluminação? O que será que nós usamos para iluminação? Oh, pensa aí, alunos. Lâmpadas, muito bem, nós usamos lâmpadas. Existem muitos tipos de lâmpada. Então, por exemplo, talvez você tenha uma lâmpada dessa em sua casa. Olha, lâmpada, observa bem como é uma lâmpada. Uma lâmpada fluorescente. Mas existem vários tipos de lâmpada. Talvez vocês também já tiverem em suas casas esse tipo de lâmpada. Dá para ver bem? Dá para ver bem? Esse é uma lâmpada do tipo incandescente, né? Observem lá dentro o filamento que tem dentro da lâmpada. É um tipo de lâmpada que gera muito calor, né? E ela nem é mais utilizada, praticamente nem é mais utilizada. Temos também a lâmpada de LED, observem bem, né? Outro tipo de lâmpada de LED. Vocês também já devem ter visto ou tem na sua casa. Tem uma lâmpada aqui também do farol de um carro. Olha só quantas lâmpadas. Tudo isso utiliza eletricidade de alguma forma, né? Então, vai ser uma corrente elétrica que vai fazer a lâmpada funcionar e gerar energia elétrica. Na verdade, gerar energia elétrica? Será que é isso mesmo que acontece? Aistênio Godofredo. Bem, não é bem gerar, é transformar uma energia de um tipo em outro, tá, crianças? Então, no caso da lâmpada, está transformando energia elétrica em energia luminosa, né? Então, o que mais no nosso dia a dia que utiliza-se eletricidade? Temos nossos eletrodomésticos, né, José Mauro? Nossos eletrodomésticos, né?
tipo uma batedeira, né? Uma batedeira. Acho que vocês estão lembrados, né? Da aula que vocês tiveram lá no começo do ano, no laboratório experimental. Olha, um liquidificador que tem um motorzinho, né? Que vai produzir, ó, olha só que interessante, movimento, energia elétrica, se transformando em energia mecânica, energia cinética, né? Interessante. Olha, micro-ondas também. Micro-ondas, um outro eletrodoméstico que muitos de vocês, pode ser que tenha na casa de vocês também, utiliza energia elétrica, né? Corrente elétrica. Ei, que interessante. Estava lá numa noite muito escura, o que a gente usa? Vai passear numa noite muito escura, se não tem iluminação, você usa uma lanterna. Um outro equipamento que utiliza eletricidade. Nossa, quanta coisa! Você tem também, as meninas gostam de fazer um penteado diferente. Olha só os cachinhos do Aestênio. A Aestênio, de vez em quando, alisa os seus cabelos usando uma chapinha. Também é um equipamento que utiliza eletricidade. Então, você vai utilizar, né, um fluxo que, ó, de elétrons livres vão passar pelo fio da chapinha e vai fazer ela gerar energia térmica, calor, para alisar os seus fios, né? O Einstein também usa bastante, mas eu gosto mais dos meus cachinhos, muito bonitos, né? E o que mais? Será que é só isso nos eletrodomésticos? Ou nos equipamentos, tipo a chapinha, que tem eletricidade? Ou nas lâmpadas? Acho que não. Sabiam que também tem eletricidade no nosso corpo? É. Nosso corpo também, tudo que você vai fazer, se você vai mexer o seu braço, é por impulsos elétricos, né? Comandado pelo nosso sistema nervoso. Você vai mexer a perna, você vai girar, né? Até o flash tem impulsos elétricos. Então, até no corpo humano tem impulsos elétricos, né? Que mais tem eletricidade, pessoal? Pensem aí. Fenômenos que envolvem eletricidade. Estava passando por aí, de repente, fui lá e tirei uma fotografia, registrei um momento muito especial. Sabe o que foi que eu consegui registrar? Um momento impressionante de uma descarga elétrica, um raio e um relâmpago. Vocês sabem a diferença de raio e relâmpago? Então, uma descarga elétrica, olha, na verdade é o raio, a descarga elétrica. Também é um fenômeno que envolve fluxo de cargas elétricas, né? Então, tem tanta eletricidade, tem também, já ouviram falar num tal de eletricidade estática? Já ouviram? Então, eletricidade estática, por exemplo, quando você pega uma bexiga, trita no seu cabelo, ou quando você pega, por exemplo, um canudo de refrigerante, tipo esse, e um papel, tipo esse, e promove um atrito. Ó, atrito. O canudo ficará eletrizado. Ele ficará com excesso de cargas negativas. E você pode colocar ele, por exemplo, na parede. Observem lá no fundo, ó, tem lá uma letra F formada por canudos. Ele gruda na parede. Ele gruda. Observem só as crianças lindas. Olha, nossa, são adolescentes, não são crianças. A Estênio, a professora Edmaura falou para você. Isso, falou mesmo. É isso mesmo. Professor, e assim vai, professor. Tem tanta coisa no nosso dia a dia que envolve eletricidade, não é mesmo? Muito bem, muito obrigado, professora Estênio. Pessoal, dando continuidade à nossa sequência aqui, eu gostaria de propor para vocês um desafio. Como o professor Estênio, ele mencionou bastante a questão do uso da lâmpada, eu gostaria que vocês fizessem para mim no caderno uma representação de como seria possível acender essa lâmpada. No caso, o desenho que eu coloco aqui, ele faz referência a uma lâmpada incandescente, mas independente disso, vocês vão representar para mim de que maneira essa lâmpada ela poderia ser acesa, e para isso eu quero que vocês façam uso
dos seguintes elementos que aparecem aqui nas outras figuras, nas outras imagens. Considerando a configuração correta do circuito para acender a nossa lâmpada. Antes de fazer a discussão aqui, eu gostaria novamente de contar com o auxílio do professor Aestênio, a partir de um experimento que ele vai mostrar para vocês. Professor Aestênio, por favor. Oi, claro que sim. Então, professores, olá, alunos bonitos. Então, alunos, vamos, depois que vocês já fizeram a montagem de vocês, o que vocês utilizaram para montar um circuito elétrico simples? Usaram o quê? Isso! Usaram uma fonte de tensão. Muito bem, olha, uma fonte de tensão. O que é isso daqui? Uma fonte de tensão que eu tenho aqui é uma pilha de 1,5 volts. A tensão elétrica dessa pilha, 1,5 volts. Temos um suporte para a pilha, um suporte. O que mais? Adianta só a pilha? Não. O que mais vocês colocaram lá na sua ligação? Vocês colocaram também alguma coisa. Então, a pilha vai fornecer então, uma tensão elétrica de 1,5 volts para alguém. Para quem? Professor Aestênio. Diga. Só uma observação, não que isso seja um problema, mas o seu nome foi colado de cabeça para baixo. Claro! Vamos lá. Começa de novo? Não, pode continuar, não tem problema. Vamos ver se ele que legal! Então, crianças, vocês precisam da fonte de tensão elétrica, no caso uma pilha, tem 1,5 volts de tensão elétrica, mas vocês precisam acender a lâmpada, fazer com que essa lâmpada acenda. Então, aqui nós temos uma lâmpada, né? Uma lâmpada que também está em seu suporte. Temos o suporte, vamos encaixar a lâmpada no suporte. Mas só a fonte de tensão e a lâmpada, não está dando certo. E agora? Está faltando alguma coisa. O que está faltando? Isso! Nossa, que menino inteligente! Está faltando os fios. Muito bem, então vamos pegar alguns fios para poder ser o condutor. Vamos colocar o fio aqui, olha, o suporte já tem o encaixe perfeito para colocar os fios. Então vamos colocar os fios bonitinhos, encaixar a pilha direitinho no suporte. Bom, já temos então um circuito elétrico simples quase que pronto. Temos a fonte de tensão elétrica, os fios condutores e vamos então colocar a lâmpada, que seria o desafio que o professor passou para vocês. Mais ou menos isso que vocês pensaram, crianças? Observem, perceberam que a lâmpada acendeu? Nesse circuito, é um circuito muito simples. Fonte de tensão, o suporte nem é necessário, mas aqui para ficar mais fácil, o fio condutor e o equipamento, no caso uma lâmpada. Né? Então, nós temos aqui a DDP, ou diferença de potencial. Temos dentro do fio os elétrons livres. Ao receber essa DDP, eles se movimentam no fluxo ordenado. E isso vai fazer com que a lâmpada, então, acenda, produz, então, energia luminosa. A transformação de energia elétrica em energia luminosa está acontecendo. Oh, que interessante! Bom, o que podemos fazer para essa pilha, para que o brilho dessa pilha fique mais forte? Pensem, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Vamos pensar. Nossa, isso mesmo! Aquela menina bonita ali respondeu. Isso mesmo. Vamos aumentar o valor da fonte de tensão elétrica. Vamos aumentar o valor da tensão elétrica, vamos.
Então, o que nós podemos fazer? Vamos utilizar agora 2 pilhas. 1,5 volt nessa, 1,5 volt nessa. Então, nós temos uma tensão elétrica de 3 volts. Então, aumentamos, dobramos o valor da tensão elétrica. Vamos pegar um fio um pouquinho mais longo agora, né? Fio condutor. Vamos encaixar aqui novamente. Vamos encaixar aqui novamente. Lembrando, vamos pegar a lâmpada de novo. Essa lâmpada tem aproximadamente 3 volts também. Então, olha, o funcionamento dela, vamos encaixar novamente direitinho. O fio é longo. Vou ligar aqui nos terminais, tem 2 terminais, eu ligo então a lâmpada. Vamos ver o que acontece. Deu para perceber? Olha, o circuito elétrico está montado. Deu para perceber a diferença? Vocês perceberam o quê? Isso, o brilho aumentou. Por que será que o brilho aumentou? Pensa bem, agora nós temos 2 pilhas. No total de 3 volts, o brilho da lâmpada aumentou. Esse é um circuito elétrico bem simples, né? Muito simples. Mas será que dá para dificultar montar um outro tipo de circuito elétrico com os mesmos materiais? Será que dá para montar, professor, um outro tipo de circuito elétrico? Vamos ver. Então vamos ver. Bastante possibilidades. Sim. Então, vocês lembram que no começo eu falei que nós temos os eletrodomésticos, tipo um liquidificador, nós temos a lâmpada na nossa casa, nós temos, às vezes, liga também a batedeira, fazer aquele bolinho gostoso, né? Às vezes você liga a chapinha junto, chuveiro e assim vai. Então, nós temos muitos equipamentos elétricos em nossa casa. Vocês já pararam para pensar como é feita a instalação elétrica das nossas residências? Então, vamos pensar um pouco. Vou fazer um experimento para vocês agora para representar como é a ligação de um circuito elétrico das nossas casas. Bom, nós vamos usar novamente. Vou montar novamente, olha, com uma lâmpada. Vou usar lâmpadas para representar os equipamentos. Então, nós temos novamente 2 pilhas, 3 volts e uma lâmpada. Mas será que dá para colocar mais uma lâmpada nesse circuito? Vamos tentar? Eu vou pegar mais fiozinhos, vocês estão conseguindo ver. Vou encaixar aqui, pessoal, ó, um fiozinho. Vou encaixar outro fiozinho aqui. Fiz mais uma ligação de fiozinho e dá para colocar mais uma lâmpada aqui. É como se você estivesse com a batedeira ligada e fosse também usar o liquidificador. Vocês estão observando o que acontece, crianças? Olha. A fonte de tensão elétrica, a primeira lâmpada acesa, a segunda lâmpada acesa também. Estão notando o brilho delas? Parece que estão bem iguais, que as lâmpadas são todas iguais. Então, nós temos uma tensão de 3 volts, né, no gerador, daqui no caso da fonte. A tensão é a mesma, 3 volts na primeira lâmpada, 3 volts da segunda lâmpada. Será que dá para pôr mais uma lâmpada, professor? Será? O que você acha? Eu acho que vale a pena tentar. Então, vamos tentar colocar mais 2 cabinhos. Vou colocar outro cabinho aqui, outro cabinho aqui. Olha, fiz mais um ponto de ligação. Então, vou colocar mais uma lâmpada aqui. Vamos ver se ela também vai funcionar. O que vocês acham? Já temos 2 lâmpadas acesas. Será que essa também vai funcionar? Então, vamos ligar para ver. Crianças, adolescentes. Olha, funcionou! Vocês estão conseguindo visualizar? Funcionou! Olha, nós temos um circuito elétrico, a fonte de tensão elétrica, os fios e 3 lâmpadas num circuito chamado circuito elétrico em paralelo. As lâmpadas estão organizadas de forma paralela no circuito. Bom, pergunto para vocês agora. E se uma dessas lâmpadas queimar? Será que as outras vão permanecer acesas ou vão se apagar? E agora? Pense aí um pouco. E aí?
Qual vocês querem? Vamos representar, vamos fazer de conta que uma delas vai queimar. Vamos fazer essa aqui do meio, ó. Vou tirar essa lâmpada, como se ela tivesse queimado. Na sua casa, quando uma lâmpada queima, os outros aparelhos param de funcionar? Ou continuam funcionando normalmente? Isso mesmo. Então, vamos pensar. Vamos tirar, ó. Tirei a lâmpada do meio, ó. Tirei. Olha só, as outras duas continuam acesas normalmente. Elas são ligadas de uma maneira independente uma da outra. Portanto, se uma delas queimar ou deixar de funcionar por algum motivo, não vai atrapalhar o funcionamento das outras. Porque cada uma é ligada de maneira independente da outra. E a tensão elétrica nessa, a tensão elétrica nessa e a tensão elétrica na terceira é a mesma, 3 volts. A mesma tensão elétrica da fonte, 3 volts. Então, a tensão elétrica vai fazer que uma corrente elétrica total circule pela fiação. Quando ela chega aqui, ela se subdivide. Vai uma corrente elétrica para cá, mais uma parte da corrente elétrica para cá e outra parte da corrente elétrica para cá. Fazendo com que os aparelhos funcionem. Observem. Vou voltar à lâmpada. Olha, voltou a funcionar as 3. Só para dizer, ó, vamos fazer a mesma coisa na de baixo agora, ó. Tirei a de baixo, ó, as duas últimas continuaram funcionando do mesmo jeito. Ó, se eu rosquear novamente, ela volta a funcionar novamente. Então, por isso que o nosso sistema residencial é uma ligação do tipo paralelo, de resistores em paralelo, que o professor da teoria vai explicar melhor depois. Porque dessa forma, elas são independentes um do outro. Eles são independentes. E se um queimar, não influencia no outro. Entenderam as crianças? Opa, adolescentes, entenderam? Isso, muito bem. Então, esse é um tipo de ligação muito importante, mas tem um problema. Qual será o problema dessa ligação, hein, professor? Será que existe algum problema? Um ponto, assim, que a gente precisa ter atenção? O que você acha? Certamente sim. Alguns cuidados precisam ser considerados nesse caso, né? Isso. Prestem atenção. Já aconteceu alguma vez na sua casa que uma pessoa ligou o chuveiro, outra pessoa ligou lá a televisão, a geladeira, a chapinha, vários aparelhos ao mesmo tempo e de repente caiu tudo? Ficou todo mundo no escuro? Já aconteceu isso? O que acontece nesse fato? Olha, a casa de todo mundo tem um equipamento chamado disjuntor, que é parecido com essa chavinha aqui, ó, vocês conseguem ver? Quando você liga muitos aparelhos em paralelo ao mesmo tempo, vai puxar muito a corrente elétrica. Chega um momento que a fiação da sua casa não consegue suportar, começa a aquecer. Para que isso não dê um problema maior, o disjuntor cai. Então, muitas vezes, basta ir lá na caixinha, né? Que você tem lá que tem disjuntores, você volta e pronto, tudo volta a funcionar ao mesmo tempo. Então, esse é um equipamento de proteção chamado disjuntor. Cada casa vai ter um valor. No caso, esse aqui, ó, 40 amperes. O valor de 40 amperes é o valor de corrente elétrica que ele vai suportar. Passou 41 ou 40,9, 40,1, ele já desarma. Para a proteção da sua residência, da instalação elétrica da sua residência. Entenderam, as crianças? Uma outra coisa interessante que eu queria comentar é que quando você vai ligar os seus equipamentos lá, geralmente ele tem um interruptor, né? Então, uma chave, nesse caso do experimento que eu fiz para vocês, não tem, mas no seu tem. Você vai ligar a lâmpada, você tem um interruptor, né? Ou a gente poderia colocar um desse, uma chavinha tipo essa, que também funciona, né? Então, é isso, crianças. Muito legal. Tudo bem, José? Perfeito. Uma ótima explicação. Muito obrigado. Pessoal, percebam, gente, que além de circuito simples, o professor, ele foi além, né? Ele conseguiu mostrar para a gente algo a mais e também de grande importância para que a gente possa fazer nossas discussões futuras, tá certo? Essa questão do dimensionamento da nossa rede elétrica
residencial. Ainda que isso seja um assunto que a gente vai discutir com maiores detalhes mais para frente, não tem problema. Eu achei de muito oportuno, né, na verdade, esse momento que a gente teve aqui para poder mostrar também não só o circuito simples, como também essa associação em paralelo, que vai ser fundamental para que a gente possa fazer essa análise do dimensionamento da nossa rede elétrica ali nas nossas casas, tá? Eu vou colocar novamente aquela representação que a gente tem usado. Então, olha só, em relação ao desafio que eu havia feito, e que agora eu acho que está mais claro para vocês, considerando as explicações do professor Einstein. A primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é que tipo de lâmpada está sendo usada. Lembra das especificações dos aparelhos elétricos? Isso aí é fundamental quando você quer utilizar qualquer aparelho elétrico. A gente precisa analisar as especificações desses aparelhos, ou seja, aquelas informações que aparecem ali no manual, naquela etiqueta, né, que todo aparelho tem, para que a gente possa fazer o uso de forma correta. Tá? Então, vamos pegar uma situação semelhante ao do experimento que o professor Einstein realizou com vocês, no qual foram usadas aí lâmpadas de lanterna, tá? Aquelas lâmpadas incandescentes também. Vamos supor que a gente tenha as seguintes especificações, que a lâmpada ela tenha 3 volts e aqui uma potência de 4,5 watts. Qual dessas informações é mais importante num primeiro momento para que você possa fazer a instalação ou o uso correto dessa lâmpada? Vamos pensar um pouquinho. Então, né, lembrar que a primeira coisa que todo mundo tem que analisar é justamente a tensão elétrica. Será que eu posso usar essa lâmpada numa bateria de carro, por exemplo? Ou eu posso colocar essa lâmpada na tomada? Claro que não, né? A gente sabe que para ela funcionar, eu tenho aqui a especificação de que a tensão elétrica adequada tem que ser justamente 3 volts. E aí, se a gente pensa naquelas fontes de tensão, qual seria mais adequado nesse caso? Exatamente, a gente vai fazer uso das pilhas. E no caso serão 2 pilhas, porque 3 volts, cada pilha fornece a tensão elétrica de 1,5 volt, então o correto é a gente usar 2 pilhas. Ah, mas eu posso usar uma? Até pode, né? No experimento o professor fez isso. Porém, a gente viu que usando uma pilha apenas, a lâmpada ela tem o seu brilho ali um pouco menos intenso. Então faz diferença, eu devo usar aquela recomendação adequada. Tá? Se fosse um chuveiro elétrico, por exemplo, a diminuição da tensão, vamos supor, eu quero usar um chuveiro que foi fabricado para funcionar numa rede elétrica de 220 volts, e aí eu uso uma tensão de 127, né? Eu posso fazer isso? Até posso. Não devo. Por que eu não devo? Porque se eu pegar um chuveiro de 220 volts e instalar numa rede elétrica de 127, ele vai funcionar, digamos assim, nada bem. Né? A água ela esquentaria ali muito pouquinho, você vai estar gastando energia elétrica e não vai ter aquele efeito que você esperava. Lembrando que o contrário não é permitido. Eu faço o contrário, se eu pego um chuveiro que foi fabricado para funcionar numa tensão de 127 volts e coloco numa tensão maior que a 220, aí esquece, eu vou queimar esse chuveiro, tá certo? Mas aí tem um detalhe que o professor também chamou a atenção. Como que eu vou conectar a lâmpada à fonte de tensão, no caso aqui as pilhas? A resposta é óbvia. Eu acho que ninguém vai ter dúvida de que eu vou usar fios condutores para fazer isso. No dia a dia, isso é bastante tranquilo, porque de modo geral, a gente costuma utilizar ali os bocais das lâmpadas. Né? Então já tem o fio ali conectado direitinho,
basta você encaixar a lâmpada no seu bocal e aí ela vai acender e funcionar da forma como a gente precisa. Mas e se não tivesse esse bocal, né? Como será que é feita essa ligação? Eu vou novamente pedir a ajuda do professor Aestênio, ele vai dar uma explicação bastante interessante aqui para a gente. Professor, por favor. Oi, voltei. Vocês estão me vendo? Sim. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo, né? Uma lâmpada está ligada aqui, olha só, no soquete. E aí, vamos tirar para vocês verem como ela é. Nesse bocal aqui também, né? Chamado de bocal. Vamos tirar a lâmpada do bocal. Aqui é fácil, né, gente? É só colocar a lâmpada na tomada, ela iria funcionar. Mas vamos tirar para vocês verem como ela é por dentro. Por dentro. Vocês estão enxergando direitinho? Temos aqui, ó, a rosca, né? Para encaixar aqui nesse... Como eu chamo aqui nesse lugar mesmo, professor? Bocal. Ah, bocal, chama aqui de bocal, ou soquete, né? Então, e aí vamos observar melhor. Nesse caso, observem bem, tá dando para enxergar direitinho. Nós temos aqui, olha, a parte central, né, por baixo da lâmpada, né, abaixo dessa rosca que tem na lâmpada. Vocês observam, tem a lateral e tem a parte central aqui. Então, aqui que estão os contatos, os pontos de contatos que vão dar os polos positivos, positivo e negativo. Então, e aqui no meio, vocês estão observando que tem uma cor preta, um material preto, é um material isolante, né, para isolar os dois pontos de contato da lâmpada. Portanto, de um lado aqui, do outro lado ali, teria que dar os contatos diretamente para poder acender a lâmpada. Deu para entender, professor? Perfeitamente. Bom, pessoal, então, como o professor destacou ali, se a gente analisasse os pontos da lâmpada que vão ser conectados à sua fonte de tensão, no caso aqui a bateria, né, ou melhor dizendo, duas pilhas, é preciso ficar atento, porque a gente tem, lembrando que a pilha ela é um dispositivo polarizado, eu tenho o polo negativo, o menor potencial, que no caso da lâmpada, essa conexão ela é feita pela lateral, né? A parte de baixo da lâmpada, aquela parte metálica, a gente faz a conexão ao lado negativo da pilha, ok? Enquanto a parte positiva, ela é conectada naquela parte central, bem embaixo da lâmpada ali, como destacou o professor Aestênio, tá? E aí, no caso, esses dois conectores, né, a lateral e a parte de baixo ali, existe um material isolante impedindo o contato entre eles, o que iria configurar um curto-circuito, por exemplo, tá? Mas isso não acontece por conta desse material isolante que o professor mostrou muito bem. Então, essa seria a configuração mais adequada que a gente tem para o nosso circuito no qual a lâmpada seria acesa. E aí o que acontece? Vamos lembrar o seguinte, olha só, esses dois elementos que a gente fez uso na montagem desse circuito. Professores, posso mostrar para eles? Por favor. Ó, como o senhor disse, né? Tá dando para enxergar, peguei uns fios agora. Temos aqui a parte lateral, que você vai dar o contato, e a outra, aí teria que fixar, né? Fixar. E o outro viria aqui, ó, no centro, na parte central. Aqui tá difícil de mostrar, né, professor? Aqui, ó, né, no centro, certo, por baixo. E aqui o material isolante, porque senão dá o curto-circuito, como o professor disse. Muito bem, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, então o que acontece? Esses dois elementos que a gente utilizou no circuito, a lâmpada e as pilhas, lembrando daquela classificação que a gente realizou lá no comecinho das nossas aulas, a gente poderia dizer que a lâmpada ela entra ali como um aparelho resistivo, enquanto que a pilha seria, né, a fonte para esse circuito. Tá? E na física, a gente tem uma maneira mais
fácil, talvez, de representar um circuito elétrico, em vez de desenhar, de fazer aqueles desenhos como a gente fez, por mais simples que ele fosse, existe ainda uma forma mais fácil e tranquila da gente representar o circuito, que é justamente fazer uso de algumas simbologias, tá? Então eu coloquei aqui para vocês algumas maneiras de você representar esses elementos do circuito, no caso, o aparelho resistivo, né, a nossa lâmpada, o elemento resistivo do circuito seria aqui essa linha quebrada, vamos dizer assim, né, esse zigue-zague, como eu coloquei aqui, ou esse retângulo, como aparece aqui embaixo, que são as duas representações mais comuns quando você quer falar de um elemento resistivo no seu circuito elétrico, tá? E aqui embaixo eu coloquei 3 representações também bastante usadas quando você quer representar a sua fonte de tensão, tá joia? Então, muitas vezes, quando você quer destacar que aquilo é uma pilha, ou é uma bateria, ou mesmo uma tomada de casa, pode ser que você tenha ali situações em que isso é importante. Algumas simbologias, elas são mais específicas e são mais adequadas para a gente usar. Por exemplo, essa primeira aqui, ela seria mais adequada para a gente falar quando você tem pilhas associadas, ou mesmo uma bateria, tá? Mas, de modo geral, é mais comum a gente usar essa última representação para falar de uma fonte de tensão qualquer, sem especificar se é uma bateria, uma pilha, enfim, ok? E aí a lâmpada, de uma maneira mais simplificada, poderia ser representada no nosso circuito como um elemento resistivo, a partir desse símbolo. As pilhas, então, eu vou usar aqui essa representação mais genérica, tá? E quando você vai fazer a conexão ali, os outros fios, no caso, você vai representar dessa maneira, tá? Você está desprezando, no caso, a resistência elétrica do condutor, então você usa essa linha cheia, como a gente diz, né? Como eu coloquei agora há pouco, ó, nas laterais do nosso circuito. Então, o nosso circuito simples, ele pode ser representado dessa maneira, tá joia? E aí seria importante que a gente prestasse atenção em relação a alguns elementos desse circuito simples, mais especificamente as grandezas físicas relacionadas a cada componente que a gente tem ali, tá? Então, vamos lembrar que para um aparelho funcionar, a energia elétrica necessária para que isso aconteça, ela se manifesta a partir do momento que você tem corrente elétrica passando pelo circuito, tá? Então, vamos colocar aqui a corrente elétrica como sendo, digamos assim, o personagem principal desse nosso contexto, tá joia? Porém, você tem lá os coadjuvantes. Dá para ter corrente elétrica na lâmpada sem uma fonte de tensão? Não dá, né? Essa fonte de tensão está representada aqui no nosso circuito. Veja, eu coloquei a letra U, tá, gente? Enquanto que a corrente elétrica, a gente tem usado a letra I, né? Para fazer relação, aí no caso, à intensidade de corrente. Alguns livros trazem a letra V para representar a tensão elétrica, isso é muito comum, mas eu prefiro representar pela letra U, justamente para a gente não confundir com a unidade de medida de tensão elétrica, que seria o volt. Tá joia? Então, é essa simbologia que eu vou usar com vocês, ok? Mas voltando aqui, de que forma a tensão elétrica ela vai influenciar essa corrente que passa pelo circuito? Esse é um ponto importante para a gente refletir, tá? E para isso, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa situação, o choque elétrico. Quando você recebe um choque elétrico, as consequências disso para o seu organismo, que são várias, elas dependem de diversos fatores. Mas um desses fatores, talvez o principal deles, é justamente
a intensidade da corrente elétrica que está atravessando o seu organismo. Tá? E aí, é claro, né, eu acho que todo mundo tem consciência disso, de que um choque elétrico que a gente leva na nossa residência, ele pode ser suficiente para causar o óbito, né? Ele pode ser fatal. Tá? Porém, quando a gente faz uma comparação da tensão elétrica na nossa residência e da tensão elétrica, por exemplo, nas redes de distribuição, o que é pior? Né? Em qual situação o choque elétrico ele seria mais grave? Lembrando que a gravidade existe nos dois casos. Tá? Quando a gente se depara, por exemplo, com essa plaquinha, risco de morte devido à alta tensão, isso já nos faz perceber essa relação entre tensão elétrica e corrente. Se você tem uma tensão elétrica mais elevada, a corrente elétrica também vai ser mais intensa e, por conta disso, as consequências do choque, elas provavelmente serão as piores possíveis. Tá certo? Isso também ficou evidente quando o professor Aestênio ele realizou aquele experimento. Lembra da diferença no brilho da lâmpada, quando se utilizava uma pilha apenas e depois quando ele usou 2 pilhas? O brilho foi muito mais intenso no segundo caso, quando você tinha 2 pilhas, porque justamente com uma tensão elétrica mais elevada, você consegue uma corrente elétrica maior. Lembrando que a gente precisa tomar cuidado nesse caso, porque se eu elevar demais a potência e de repente o dispositivo ali, no caso a lâmpada, não for fabricado para suportar essa tensão elétrica mais elevada, o dispositivo ele vai queimar. Tá? Se o professor Aestênio começasse a colocar ali muita lâmpada, né, ia chegar uma hora que ele ia queimar as lâmpadas que ele usou. Ok? Então, isso mostra para a gente essa relação entre tensão e corrente. Aqui eu só quero fazer uma observação. Professor, Pois não. pode voltar só um pouquinho? É que o senhor falou assim, colocar muita pilha e não muita lâmpada. Ah, não, mas o que eu quis dizer aqui foi o seguinte. Vamos supor, na mesma lâmpada, se você usou uma lâmpada, aliás, perdão, você usou uma pilha, depois você usou 2, certo? Isso. E aí você percebeu que o brilho foi maior. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, se você continuasse colocando mais pilha, e aí fosse aumentando a questão do brilho da lâmpada, isso iria acontecer, mas ia chegar uma hora, eu acredito que talvez na terceira pilha, que você colocasse, professor, isso já fosse ocorrer, a lâmpada ela iria queimar, né? Porque aí você teria, por exemplo, 3 pilhas, uma tensão de 4,5 volts. E de repente a lâmpada não ia suportar isso. A lâmpada era 3 volts, né, professor? Exatamente. 3 volts e a tensão seria da fonte seria de 4,5, já seria maior do que a tensão da lâmpada, já corre o risco dela queimar, não é, professor? Exatamente. Né? Então, esse cuidado a gente sempre precisa ter. Né? Por isso, aquela importância de você sempre ficar atento quanto à especificação de cada aparelho elétrico. Não é? Bom, pessoal, mas a observação que eu gostaria de fazer também, vocês se lembram que o professor Aestênio ele chegou a mencionar a questão da eletricidade estática, tá? O que a gente está falando aqui sobre corrente elétrica e os perigos do choque elétrico, eles têm relação com a eletrodinâmica. Quando você fala em eletricidade estática, pode ocorrer situações onde você tem uma tensão mais elevada devido à carga acumulada ali, mas não exatamente isso vai causar um choque mais intenso, isso vai provocar uma corrente, porque na verdade a gente não está falando de corrente elétrica exatamente, né? A gente está falando de cargas acumuladas, mas enfim, eu não sei se fica muito claro aqui, mas provavelmente a gente vai ter outro momento para poder discutir isso, tá? Não se preocupem em relação ao que eu falei agora. Bom, tentando, né, destacar aqui um ponto, veja bem, olha, eu coloquei novamente no nosso esquema representando o circuito elétrico
o personagem principal, né, corrente elétrica, e, digamos assim, os coadjuvantes aqui, resistência elétrica e tensão. E a gente tem falado sobre a influência da tensão, né? Qual que é a conclusão que eu quero que vocês percebam? De que maneira a tensão elétrica ela influencia a corrente? Pensando em tudo que a gente falou, a tensão elétrica ela favorece a corrente. E no caso da resistência, como é que eu poderia comparar a resistência elétrica aqui? Vamos pensar o seguinte, olha, essa situação que eu tenho de choque elétrico novamente, mas agora a gente tem uma situação especial aí, que é a água envolvida nesse contexto que eu coloquei para vocês. Pessoal, levar choque quando você está com o corpo molhado, vocês devem saber disso, é muito mais perigoso. Por isso os cuidados que a gente precisa ter em relação ao uso dos aparelhos elétricos em situações envolvendo água, né? Seja o chuveiro elétrico, seja, no caso aqui, o uso da máquina de lavar. Tá? O que que acontece? Lembra que nesse contexto de circuito elétrico, a gente tem um elemento importante, que é a questão da resistência. Essa resistência, ela influencia a corrente elétrica de um modo um pouquinho diferente, aliás, totalmente diferente da tensão. Quando você está com o corpo seco, nossa, que expressão esquisita, né? Corpo seco, mas enfim, quando você tem uma situação em que o seu organismo, né, vamos supor, a sua pele ela não está molhada, e você tem uma situação envolvendo choque elétrico, as consequências serão ruins, mas, no caso, a resistência elétrica do seu corpo ela é maior, né? Então, isso vai, digamos assim, dificultar a passagem de corrente elétrica ali. Tá? Porém, a presença de água ela vai intensificar demais essa gravidade do choque elétrico. Por quê? Porque a água ela acaba diminuindo a resistência elétrica do nosso organismo. Tá? Então, retomando aqui, olha, no caso, resistência elétrica ela dificulta a passagem de corrente. Se você tem ali algum condutor que apresenta uma resistência elétrica bastante elevada, vai ser mais difícil conseguir corrente elétrica por ali. Né? Você vai ter corrente elétrica. Pois não. Então quer dizer que se eu tiver com o corpo enxuto, a resistência do meu corpo é maior? Exatamente. Quando você está com o corpo enxuto, né, para não falar corpo seco aqui, porque é estranho, a resistência elétrica do seu organismo ela é bem maior. E isso vai, digamos assim, dificultar a passagem de corrente elétrica devido a uma fonte externa, que seria, no caso, né, a questão do choque elétrico. Tá? Agora, com a presença de água, isso acontece também, vamos supor, se você está suado, né, a sua mão está bastante suada, isso também seria uma situação em que a resistência elétrica do seu organismo ela iria diminuir significativamente e aí a passagem de corrente elétrica seria favorecida. Tá? Então, percebam que a relação aqui é uma relação inversa. Ok? Quanto maior a resistência elétrica, menor é a intensidade da corrente. Enquanto que, naquela situação de tensão elétrica, você tinha, né, uma questão de que a tensão elétrica ela favorece o valor da corrente elétrica. Tudo bem até aqui? Ô professor, Pois não? já que o senhor está falando desse circuito aí, questão de choque elétrico, eu queria comentar um fator importante, né? Por exemplo, o senhor mostrou lá a máquina de lavar, a senhorita tomando choque, né? E ela Exato. estava com o corpo molhado, e aí a resistência do corpo dela com o corpo molhado ficou muito menor, e isso facilitou a passagem da corrente elétrica como se ela fosse um fio condutor. Mas, Exatamente. né? Alguns
cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, às vezes o fiozinho lá está desencapado, né? Vocês veem, ó, tem uma capa aqui por fora que é para isolar, para proteger. Às vezes você enxerga o fiozinho lá por dentro porque ele está desencapado. Então pega lá uma fita isolante e passa, né, para proteger, porque as pessoas geralmente mexem com água, né, principalmente da máquina de lavar, e fica muito perigoso tomar um choque violento, não é, professor? Sem dúvida, muito bem observado. Pessoal, muito bem, né? Muito bacana essa colocação do professor Aestênio. Novamente, essa reflexão sobre as normas de segurança, né? Os cuidados que a gente precisa ter, são sempre muito válidos e também faz parte aqui do nosso objetivo enquanto estudo da eletricidade. E para finalizar, antes de propor aqui algumas atividades para vocês, eu gostaria de apresentar essa tabela. De uma certa maneira, a gente já colocou, a gente já falou sobre isso, né, em outras aulas ali, mas eu acho importante resgatar, porque também algumas novidades aqui vão aparecer. Por exemplo, no caso da resistência elétrica, nós ainda não tínhamos falado sobre a unidade de medida e tudo mais. Talvez a professora Edmaura ou o professor Aestênio, não sei exatamente quem fez essa abordagem com vocês no dia da aula prática, mas muito provavelmente ela ou ele chegou a mencionar que a unidade de resistência elétrica seria o ohm, né? A gente escreve dessa forma, OHM, tá? E aqui uma curiosidade, percebam que as 3 unidades que aparecem aqui para falar de eletricidade são nomes que fazem referência, que foram escolhidos por conta de cientistas, né? Então a gente tem o Ampère, Alessandro Volta e, no caso aqui da resistência elétrica, a gente tem também, né, Ohm, que também foi um cientista alemão. E aí percebam aquela regrinha, digamos assim, que a gente faz uso na física, de que quando a unidade ela se refere a um nome próprio, ou seja, ela homenageia alguma pessoa, na hora de escrever o símbolo da unidade, obrigatoriamente a gente coloca a letra maiúscula. Então, o que acontece? No caso de Ampère, a gente já havia comentado, né? A letra A maiúscula, representando aqui a unidade para a corrente elétrica, considerando o Sistema Internacional de Unidades. Observem que aqui na primeira coluna eu destaquei qual vai ser o símbolo que eu vou utilizar com vocês na hora de escrever uma equação, tá? E for preciso falar de corrente elétrica, então eu vou usar a letra I. Ok? Lembrando que esse símbolo na equação, ele não é obrigatório, ele pode, de repente, mudar de um livro para o outro, mas o símbolo da unidade, sim, é algo padrão. Tensão elétrica, eu falei anteriormente, eu vou usar a letra U, e a unidade de medida no Sistema Internacional é o volt, como a gente já discutiu também, letra V maiúscula é o símbolo da unidade. Tá? E a resistência elétrica, observem que foi utilizado um alfabeto aqui diferente do nosso, tá? No caso, a gente tem a letra ômega maiúscula, né, do alfabeto grego. E no caso das grandezas da eletricidade, vai fazer referência à unidade de medida ohm. Tudo bem, pessoal? Então, para finalizar essa aula, eu gostaria de propor 2 exercícios, tá? São exercícios simples, eu acho que vocês não terão dificuldades para fazer. O primeiro deles foi uma questão do Enem de 2011. É uma questão muito interessante, então olha só. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. E aí a gente tem a imagem com 7 configurações diferentes
que esse estudante testou. E aí vem o questionamento. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Então, é só refletir um pouquinho sobre o que a gente falou hoje, lembrar do experimento e das observações feitas pelo professor Aestênio, que provavelmente vocês não terão dificuldades para responder essa questão. Tá certo? Já o exercício 2, eu gostaria que vocês representassem para mim aquela associação em paralelo das 3 lâmpadas mostradas, né, pelo professor Aestênio. E eu gostaria também de propor o seguinte para vocês, olha só. Ao longo da aula, o professor Aestênio também destacou algumas lâmpadas que a gente tem aí no mercado. Né? No caso, a incandescente, que dificilmente vocês vão encontrar, mas a lâmpada de LED, a lâmpada fluorescente, etc. Ok? Eu gostaria que vocês pesquisassem e desenvolvessem para mim um trabalho relacionado a esse tema, evolução das lâmpadas. Então, olha só, a gente vai discutir melhor como vai ser esse trabalho, tá? Eu vou preparar para vocês um documento, aliás, eu vou disponibilizar um documento com as orientações a respeito desse trabalho, mas só para vocês já irem pensando um pouquinho e direcionarem a pesquisa de vocês, o tema é esse que eu falei, evolução das lâmpadas. A data da entrega, eu quero aqui que vocês me ajudem a definir, tá? Obviamente que, de repente, não vai ficar para o primeiro bimestre a nota que eu vou lançar, não tem problema, isso é o menos importante para mim. Mas é importante que a gente faça alguma atividade relacionada a esse tema, né? Considerando a diversa quantidade de modelos de lâmpada que a gente tem no mercado, seria interessante conhecer um pouquinho de cada um, ok? Então, vocês vão me ajudar a definir qual é a data de entrega, e eu coloquei aqui como possibilidade que vocês façam esse trabalho individualmente ou em grupo. Se for fazer em grupo, tem uma condição aqui, tá? Pode ser dupla, pode ser trio, ou pode ser um grupo de 4 alunos, tudo bem. Porém, os integrantes do grupo não vão poder se reunir presencialmente, né, para poder fazer esse trabalho. Se a gente está nesse período de isolamento, afastamento social, não faria sentido vocês se reunirem para fazer um trabalho de física, obviamente, tá? Então, se quiserem fazer dessa forma, não tem problema, desde que vocês apenas troquem mensagem. Dá para fazer isso muito bem. Afinal de contas, né, eu estou conseguindo aqui, em alguns momentos, fazer a aula com a professora Edmaura, que está lá em Canas, eu aqui em Guará, e agora hoje, no caso, fazendo a aula com o professor Aestênio, que eu confesso que eu nem sei exatamente em qual lugar do universo ele está. O que eu sei é que ele pegou emprestado a conta da professora Edmaura para fazer essa conexão com a gente. Não é isso, professor? Isso mesmo. Estou na exploração espacial junto com a minha amiga Astrogilda e eu não posso revelar meu destino, professor, não posso revelar. É Então, mistério. isso é muito importante, né? Então, eu espero que vocês se atentem a esse fato, tá? Não vão querer se reunir aí para fazer trabalho de física, pelo amor de Deus. Ok? Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Aestênio, né? Pedir para que ele também agradeça a professora Edmaura, que mais uma vez colaborou com a gente nessa aula. E em breve a gente se encontra novamente para mais uma aula, por enquanto de forma virtual. Ok? Eu também agradeço a oportunidade. A professora está lá lendo o seu livro, né? Da expansão do universo. E eu estou fazendo minhas pesquisas por aí também sobre o universo, junto com a Astrogilda. Então, qualquer momento desse, é só chamar que eu apareço. Vocês também, alunos, tiverem dúvidas, quiserem que o Aestênio
né, perguntar para a Esther, fica à vontade, né, professor? Com certeza. Estamos aí, né? Nós somos a dupla dinâmica, o trio Parada Dura. Isso mesmo. Tchau, alunos queridos. Prazer novamente revê-los. Muito prazer. Prazer foi todo nosso, né? Em nome dos alunos, eu agradeço a presença do senhor. Né? Espero tê-lo com a gente em outros momentos. Grande abraço. Com certeza. Obrigada. Abraço. É isso aí. Até mais, pessoal. Bons estudos para todo mundo.